Então, bom dia, alunos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Sociologia, né? E a proposta dessa semana é a gente trabalhar um dos grupos de grande importância para a sociedade no que se refere a movimentos sociais, que seria o movimento feminista. Então, dentro dessa aula de hoje, a gente vai trabalhar o que foi o movimento feminista, né? Aonde surgiu. Então, segundo constam os relatos, né? Ele surge nos Estados Unidos na segunda metade da década de 60, né? E daí se alastra para diversos países, né? Do mundo. Entre 1968 a 1977, há uma reivindicação central do movimento feminista contemporâneo e a luta, né, inicial justamente está pautada através da libertação da mulher. Libertação entre aspas, porque está se falando em vários sentidos, né? Se por um bom tempo ela foi oprimida dentro da sociedade através da figura do homem, né? Dessa história cultural paternalista e patriarcal. Então, em certo momento, as mulheres se unem e começam a buscar aí os seus direitos, né? Reivindicando através de questionamentos, né? Mais à frente a gente vai ver de protestos e aos poucos a sociedade começa a observar esse movimento e aos poucos elas vão obtendo, né, conquistas, vitórias e direitos, né? Direitos iguais, uma vez que dentro da história isso não era garantido aí no primeiro momento, né, que foi se desenvolvendo aí a sociedade. Então, os estudiosos, quando vão estudar o movimento feminista, eles vão dividir em três etapas, né? Então, a primeira etapa desse desenvolvimento do movimento feminista, ele se dá ali no início do século passado, né? Que é marcado pela luta da conquista do poder político, especialmente ao que se refere ao direito de votar, né? Então, a gente sabe que por um bom tempo a mulher não fazia parte da política, ela não tinha voz e nem vez. Ela ficava apenas como aquela que percebia o que estava acontecendo, mas não poderia intervir ou participar e muito menos votar, né? Dentro da ideia da política. Então, a primeira etapa é justamente isso: é bater de frente com essa não participação, né? Deliberada dentro do que se refere às decisões da sociedade, sobretudo da política. E é a partir disso que essa primeira etapa vai lutar até chegar a conquistar o direito ao voto. A segunda etapa do movimento feminista se dá a partir do movimento que diz respeito às ideias, né, e ações associadas com os movimentos de liberação feminina iniciados aí na segunda metade da década de 60, né, que lutaram pela igualdade jurídica e social da mulher. Aqui é interessante perceber que essa igualdade jurídica e social da mulher passa a reivindicar que dentro da lei ela também tenha representatividade em vários aspectos da vida social, né? Em termos de direito, uma vez que só o homem detinha vários direitos pela lei. E ela queria assegurar que a lei também garantisse que ela tivesse esses mesmos direitos. Inclusive a ideia, né, social da mulher como não só mera dona de casa, mas aquela que pode, né, estar à frente aí da família e exercer funções trabalhistas, né, ter a sua profissão e o seu trabalho, entre outras questões. E a terceira etapa, né, do movimento feminista se inicia ali pela década de 90 e é considerada uma continuação, né, e uma reação às falhas do segundo movimento, ou da segunda etapa, aonde aqui vai ter um embate muito forte, né? De um lado as feministas, do outro a própria sociedade, no que se refere aos direitos contratuais e de propriedade, né? Onde a mulher passa a também ter o domínio, né, do que é seu, ou pelo menos lutar para ter propriedade, que até então era do homem, o homem que tinha bens, e a mulher vinha como um mero agregado dele, esposa e etc e tal, e ela começa a desconstruir essa ideia. Por que que eu não posso ter uma propriedade? Por que que eu não posso ter bens, somente o homem? Então, vai ter algumas discussões nesse sentido. Vai haver uma oposição ao casamento arranjado. A gente sabe que historicamente era muito comum, né, em algumas culturas, arranjar casamento para a mulher, muitas das vezes pelo dote, né? E não havia aí a ideia do sentimento, né? Era muito de arranjos entre os pais, o nome da família, o sobrenome era muito mais forte do que conhecer de fato, né, o homem e a mulher, mas era arranjado aí essa ideia do casamento.
Então, nessas discussões, a mulher começa a reivindicar a desconstrução dessa tradição de arranjar casamento. Ou seja, ela passa a se casar com consentimento e por sentimento, né? A ideia do amor. Eu me uno a alguém por amá-lo, né? Por querer, por consentir, e não por algo arranjado pela própria tradição. Outra questão que também é desconstruída nessa terceira etapa do movimento feminista é justamente a ideia da propriedade de mulheres e filhos pelos seus maridos. Então era entendido dentro da história que tanto filho e mulher era a propriedade do homem. E aí a mulher começa a desconstruir e discutir essa questão. Eu não sou propriedade dele, muito menos do meu filho. Então passa a ter uma noção de que a família, mulher e homem, têm autonomia para com os filhos. É onde a gente vai ver que a mulher passa, por exemplo, a ter a guarda compartilhada ou a guarda plena dos seus filhos, caso venha a entrar num processo judicial, ou seja, na justiça. Então, tudo isso foi ganhos que antes as mulheres não tinham, né? Então, olha só que interessante, não só uma, mas as três etapas do movimento feminista, aonde a mulher passa a ter autonomia no que se refere a direito. Ela não só passa a votar, como passa a ter propriedades, ou seja, bens, e ao mesmo tempo ser entendida como alguém que faz parte da sociedade, que a lei tem que representá-la e que ela tem que ser tratada como tal, ou seja, como indivíduo de direitos, tal como o próprio homem, né? Coisa que dentro da história passada ela não teve esses direitos garantidos. Então, dentro dessa ideia, né, penso que o movimento social feminista, ele é um movimento de extrema importância para mostrar que a mulher tem o seu espaço. E dentro de uma discussão contemporânea hoje, muitas vezes a gente ouve falar, né, qual é o lugar da mulher? E aí tem toda aquela fala, né, o lugar da mulher é onde ela quer estar, aonde ela quiser estar. Por quê? Por um bom tempo na história, o lugar da mulher foi determinado e determinante, que era dentro de casa, cuidando do lar, dos filhos, né, vamos dizer assim, do fazer comida, né? Do deixar a casa limpa, que era algo muito restritivo. Mas com o tempo, com o avanço, com o movimento feminista, com as lutas e conquistas, hoje em dia a mulher faz parte da sociedade como um todo. Ou seja, ela está em todos os lugares e tem autonomia. Então, perceba, né, essa questão, alunos, como é importante os movimentos sociais. Por isso que a temática desse bimestre é justamente isso. A gente refletir como cada movimento é importante para o direito de todos, dessas minorias ou desses grupos que por um bom tempo não viu assistido às suas necessidades, quer seja pela política, pela cultura, pela própria sociedade ou por ideologias, né, que os excluía por alguma ideologia ou forma de pensar sobre. Então, é justamente dentro dessas questões que a gente vai estar trabalhando a aula de hoje, e nesse bimestre a gente vai enfocar um pouco mais o olhar sobre os movimentos sociais e por que é importante essa participação. Eles precisam ter representatividade para que de fato a cidadania aconteça. Senão, a cidadania é só uma hipocrisia, né, terminológica da política, e não de fato. E não é isso que dentro da sociologia a gente busca alcançar, que todos esses grupos possam ser ouvidos, tenham voz e vez, e de certa forma a cidadania aconteça de forma plena, né? Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.